Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto de lei 1069 que foi proposto para obrigar os hospitais e os estabelecimentos de saúde a terem uma usina geradora de oxigênio. Então, para quem não sabe, a gente tem uma aba comunidade no canal, onde a gente posta algumas notícias, algumas informações, vagas também, e eu postei lá sobre esse projeto e teve um comentário somente do Humberto Frazão, que eu achei importante a gente fazer uma reflexão sobre o que ele comenta, porque a gente da área da engenharia clínica precisa de usar, principalmente a nossa maior arma são os números, né? E os números, a gente que é de engenharia gosta, provavelmente, a maioria deve gostar de mexer com os números. Mas se você é novo no canal, eu peço para você que você se inscreva, compartilhe, participe desse tipo de comunidade, né? Para que a gente possa mostrar melhor a contribuição dos profissionais da área de engenharia na área da saúde, né? Não só engenharia clínica, como engenharia hospitalar, engenharia biomédica, enfim, a gente procura falar sobre esses temas, porque os recursos tecnológicos em saúde não vão parar de ser oferecidos e já estão entrando nas nossas casas. Então, roda a vinheta. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui a mensagem que o Humberto Frazão mandou para nós e eu vou fazer alguns comentários para a gente fazer uma reflexão. Então, a primeira coisa que ele fala, usinas locais são mais caras e mais ineficientes. Bom, primeira questão, né? É importante a gente saber, tem um vídeo aqui no canal que mostra como o oxigênio é produzido, né? O oxigênio líquido. Em geral, esses fabricantes, eles produzem o oxigênio no estado líquido e depois vaporizam ele, né? E depois fazem o enchimento de cilindro. E é importante pensar o seguinte, nos dois casos o ar é gratuito, né? O ar é gratuito para a PSA e é gratuito para quem vai gerar oxigênio no estado líquido, né? Então esse é o primeiro ponto. Para você fazer o oxigênio no estado líquido, você precisa de liquefazer o ar primeiro. E para fazer a liquefação do ar, você precisa comprimir e resfriar ele sucessivamente. E isso consome uma energia elétrica fabulosa, uma quantidade muito grande de energia, não só para comprimir, como também para resfriar o ar, tá? Então, a gente tem que colocar isso no custo. O custo da energia elétrica é o custo da produção de quem fornece o oxigênio para nós e fazer a comparação com a produção do oxigênio dentro do hospital, né? Aí, ele continua, um segundinho aqui que eu perdi aqui. Aí ele continua dizendo, infelizmente a produção local em metro cúbico acaba sendo mais caro do que os outros métodos tradicionais. Ora, depende muito, porque em geral os hospitais têm tarifa binômia, ele paga um preço pelo quilowatt, paga um preço pelo quilowatt-hora. Como a PSA trabalha com pressões muito mais baixas, da ordem de 7 atmosferas, 6, 7, 5 atmosferas, é muito diferente de você usar energia elétrica para liquefazer o ar e para depois mandar ele líquido para algum lugar, algum país, aí você vaporiza e enche o cilindro de novo numa pressão de 200 bar. Então a gente precisa de fazer essas contas, né, direitinho, saber separar o que é custo fixo do que é custo variável, para você não errar na conta. Porque se você errar na conta, você vai deixar de comprar uma coisa que você deveria, ou você vai comprar uma coisa que você não deveria comprar. Então, sem fazer as contas da maneira certa, você corre um risco, né? Você está em risco de fazer a decisão errada. E aí, deixa eu ver aqui, aí ele faz um outro comentário aqui. Além disso, durante um pico alto de consumo, a PSA não supre a necessidade requisitada, despencando a pureza e não dando a vazão que é preciso. Bom, se o indivíduo fez o projeto errado, se fez o cálculo errado, isso pode acontecer, não tenha dúvida. Mas também pode acontecer escassez, como aconteceu, por exemplo, em Manaus. Você tinha lá o fornecedor e o fornecedor passou sérios apuros para poder conseguir fornecer oxigênio na hora e no momento que precisava. Então, assim, de todo não é uma verdade, né? Então, se você fez um dimensionamento de uma usina abaixo da capacidade que você precisa, é claro que isso vai ocorrer, mas a gente não pode generalizar como se isso fosse uma verdade. Então, no meu ponto, eu não concordo com essa posição sua, tá ok, Humberto? E aí depois ele continua,
Então, se o projeto de lei visa unicamente salvar vidas por causa da falta de oxigênio, será uma lástima para todos. Então, vamos lembrar de novo. Manaus é o caso mais emblemático. Índia. Então, nós temos vários casos emblemáticos no mundo. É só você seguir aí o PESPATH, que é uma organização que trata desses problemas, ou Stop Pneumonia, que é uma outra organização, ou Everbase Counts, que também nós temos vários problemas de pneumonia, né? Covid não deixa de ser um tipo de pneumonia, e uma mortalidade muito grande nos países em desenvolvimento, como a gente dizia no passado. Hoje eles chamam de LMIC, né? Low and Middle Income Countries. Tem uma falta de oxigênio e morre muitas pessoas por sequer ter acesso ao oxigênio, principalmente em áreas remotas, né? Como é que eu vou levar cilindro e oxigênio líquido para essas áreas remotas, né? E aí ele continua, né? Além disso, além dos pontos citados acima sobre a ineficiência das atuais PSA, ainda existe o fator manutenção, que em diversas áreas remotas se fazem escassas por mais que haja redundância. Foi percebido nessa pandemia que a mesma não foi eficaz. Isso é uma aberração, né, Humberto? Desculpa eu comentar assim, mas, cara, se não tivesse PSA do jeito que foi necessário na pandemia, a mortalidade tinha sido muito maior, né? O número de PSA, por exemplo, no Peru subiu de 9 para mais de 160, num ano, né? Então são as PSA hoje que estão dando conta do recado, porque o oxigênio do jeito que é hoje não chega em todo lugar, né? E não só, né, não chega no lugar e não custa, e quando chega é um custo praticamente impraticável, vamos dizer assim. Eu já vi alguns países com preço de um cilindro de oxigênio, uma recarga de $140, uma recarga não chega a 10 metros cúbicos, o tipo de cilindro, que eles trabalham com pressão de 150 atmosferas e o volume do cilindro é 44 litros. Então não chega nem 10 metros cúbicos como a gente usa aqui, né? Então, outra coisa que ele disse aqui, o baixo reservatório e a baixa capacidade de pico forçaram alguns hospitais a voltarem a fazer o fornecimento do método tradicional com tanques e cilindros. Bom, isso pode ter acontecido, mas possivelmente por erro de projeto. O cara projetou uma reserva menor, não projetou enchimento de cilindros e dá nisso. Aí pode acontecer, mas o hospital também não foi orientado a pensar da maneira correta de como construir a matriz do oxigênio, suprimento primário, suprimento secundário e a emergência. Caso queiram resolver o problema da falta de oxigênio, que invistam em infraestrutura, invistam em mais tanques e cilindros. Cara, você investir, por exemplo, você vai comparar o líquido com a PSA, você tem que alugar o tanque, você tem que pagar a manutenção do tanque, você tem que alugar o cilindro e pagar a manutenção do cilindro. Agora, se você compra o tanque, se você compra o cilindro, tudo bem, você tem o investimento inicial, mas você vai ter o custo do teste hidrostático e vai ter o custo da manutenção do tanque. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo para você conhecer seus números e fazer as contas. A gente tem um vídeo aqui ótimo para isso, que é o vídeo que a gente ensina a fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. O hospital tem que conhecer os custos, fazer o cálculo do ponto de equilíbrio e optar por ter a PSA ou não ter a PSA. E lembrando, né? Lembrando que o componente mais complexo de uma PSA é o compressor. E agora, o que eu vou falar dos compressores da Kaiser, da Michigan, da Atlas Copco? São compressores para a vida inteira. Eles são preparados para trabalhar em atmosferas agressivas, como por exemplo aqueles compressores que a indústria da construção civil, construção de estradas usam. Aquilo não acaba nunca, e a manutenção é de baixa complexidade, a troca de óleo, elemento filtrante, todos eles têm CLP, né, computador lógico programável, trazem uma série de informações, códigos de erro, melhorou muito a gestão. E lembrar que todo hospital hoje tem um compressor, ou ele está alugado, ou é do próprio hospital. Então, compressor já faz parte da nossa vida de quem está no hospital. Fora isso, você tem o secador, que pode ser por refrigeração, que nada mais é que o ciclo frigorífico. A gente já mexe com geladeira, bebedouro, câmara fria em hospital, não é segredo nenhum fazer manutenção de ciclo frigorífico. Ou você vai ter a PSA, por absorção de água, para fazer a secagem
do ar, preparar e tratar o ar para PSA, porque a PSA propriamente dita não tem partes móveis, então são válvulas solenoide, válvulas pneumáticas, que vão fazer um circuito ou outro, né? Fazer o swing da PSA. E ele fala mais, né? Ele associa, né, que o tanque e os cilindros, né, que os mesmos não possuem partes móveis para necessitar de tanta manutenção e possuem oxigênio em loco, fornecendo o metro cúbico mais barato e preparado para picos de consumo. Se você fizer o cálculo do consumo máximo provável ou do consumo efetivo médio do seu hospital e tentar armazenar em cilindro, você vai ter uma bateria incrível, dependendo do hospital com 100 leitos, por exemplo. Então, isso não é viável, né? E lembrar que a válvula de redutora de pressão tem parte móvel sim, ela se mexe lá dentro toda hora, ela está se mexendo. Quem não conhece, ainda planejo aqui fazer um vídeo para explicar como é que funciona a válvula reguladora de pressão, porque as pessoas simplesmente não conhecem, mas tem parte móvel dentro dela sim, aparentemente não tem, mas tem. Então, eu fiz aqui um resuminho. Primeiro, né, a PSA já está na RDC 50, que ela é permitido o uso de PSA em hospital. Nós já temos a norma na ABNT que trata desse tema. Ela foi atualizada e ela existe. Então, o que a gente não pode fazer é errar no projeto. Outra coisa que eu queria comentar, quando o Humberto diz aqui, deixa eu ver aqui, ele fala da ineficiência das atuais. Humberto, eu queria lembrar o seguinte: a gente, quando fala em tecnologia em saúde, a gente tem 3 termos: eficácia tecnológica, eficiência tecnológica e efetividade tecnológica. O oxigênio por PSA já está na farmacopeia, ou seja, ele é um fármaco, ele é considerado um medicamento. A pureza varia de 93% mais ou menos 3%, quer dizer, você vai ter, é aceitável de 90% até 96%, porque o risco de você produzir um mal para a pessoa é muito, mas infinitamente menor do que o benefício. Então a gente usa eficácia quando a gente quer medir o benefício da tecnologia em condição ideal de uso. Então o oxigênio O2,93 ele tem a sua eficácia. Segundo, a efetividade é a medida do benefício em condição ideal de uso. Nós temos aí no mundo todo vários países e estão surgindo novos processos de utilização da PSA. Se PSA fosse ruim, a gente não tinha concentrador de oxigênio, que nada mais é do que uma mini PSA, uma micro PSA, que produz aí 5 litros por minuto, 10 litros por minuto, 15 litros por minuto. Então é uma tecnologia que veio para ficar. Depois da Covid mostrou isso, e tem muita fake news com relação a isso. No passado, não só no Brasil, no passado, né? Hoje o pessoal estudou mais a tecnologia, conhece mais, mas mundo afora tem muita fake news sobre a PSA. Então assim, você imagina deslocar o oxigênio de Manaus para Envira, por avião ou de barco. Não é mais fácil você ter uma produção lá no local? Fazer a conta direitinho, você vai chegar à conclusão que é muito, infinitamente mais barato do que você levar cilindro de oxigênio, por exemplo. De barco talvez seja mais barato, mas de avião só o cilindro pesa 50 quilos. Você leva 2 cilindros, são 2 pessoas praticamente. Quanto é que custa isso? Esse custo unitário do cilindro, do gás, né? Do oxigênio no estado gasoso. Então o que você tem que fazer na prática? Descobrir os seus custos atuais e descobrir os seus custos com a PSA. Futuro, todos os custos fixos, variáveis, o valor da prestação, da instalação e da energia elétrica. Tem que tomar cuidado, porque muitos hospitais têm tarifa binômia, paga pelo quilowatt, paga pelo quilowatt-hora, e alguns têm alguns contratos mais ousados, como tarifa ouro-sazonal, onde o preço da energia elétrica varia durante o horário do dia, né? Na ponta ele é mais caro, fora de ponta é mais barato. Então existe uma quantidade de recursos que você pode fazer para calcular o ponto de equilíbrio. Calcula o ponto de equilíbrio, descubra qual é o preço unitário variável da sua PSA e você compara com o preço do metro cúbico vendido para você no estado líquido, que em geral é mais barato, e no estado gasoso, que em geral é mais caro. Então, pessoal, eu gostaria que vocês fossem lá na aba comunidade, comentassem, né? Pegassem esse vídeo aqui, comparassem ali com o que o Humberto está comentando e a gente ajudar, né? Jogar mais luz sobre o problema. Porque a falta de oxigênio no mundo é uma pura realidade. A pandemia não acabou
E é só você procurar na internet que você vai ver que o uso de PSA assim, cresceu exponencialmente. É lógico que os dirigentes hospitalares precisam de olhar isso com atenção e olhar também a questão da mão de obra necessária para manter esse equipamento operando de maneira contínua. E não esqueça, né? A PSA é a mesma coisa, você tem que ter o suprimento primário, o suprimento secundário e a reserva. Então, façam as contas, somente através dos números, né, é que você vai conseguir saber o preço unitário, se o preço unitário da sua produção é melhor do que o preço do oxigênio líquido, mais aluguel de tanque, aluguel de cilindro, ou que o preço do oxigênio gasoso. Então, o que eu queria falar é isso, mas estou tentando contato com o autor do projeto, desse projeto de lei, para ver se ele topa aí fazer um bate-papo aqui no canal, para mostrar o ponto de vista deles, né? Eu tenho meu ponto de vista particular, mas isso eu vou contribuir lá na consulta, né? Comentar lá no projeto de lei, mas é importante de qualquer forma, né? Se a lei vai sair ou não vai sair, nós que somos da área de engenharia clínica, que damos consultoria para o hospital, que trabalhamos no hospital, a gente tem que fazer essas contas, avaliar esse tipo de coisa, né? Porque oxigênio salva vidas, é um fármaco e a gente tem ali o poder de fazer as contas, os cálculos direitinho, levar para a administração poder ponderar. E nada impede você de ter uma PSA e ter também o tanque criogênico, é tudo de novo, é questão de você fazer conta e descobrir o preço ali unitário, considerando o custo fixo e o custo variável. Então era isso que eu queria falar. Se você está gostando do canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like, comenta. Eu sempre leio os comentários, alguns eu demoro mais para responder, outros eu respondo mais rapidamente, mas manda aí um salve para nós. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!